Olá, bom dia, tudo bem? A mensagem positiva desta terça-feira. Muitas vezes nós não vemos os resultados rapidamente, mas com perseverança e trabalhando duro, sem desistir, uma hora a gente vai enxergar aqueles resultados que esperamos. Eu quero com isso começar falando de uma parábola japonesa. Para quem está pensando em desistir, para quem não vê resultado, por mais que trabalhe, batalhe, não consegue ver resultados, preste atenção nessa fábula japonesa. Há muito tempo, dois fazendeiros caminhavam por um mercado quando pararam no posto de um vendedor de sementes, surpresos com sementes que nunca tinham visto. E um deles perguntou àquele mercador: quais são essas sementes? Aí aquele mercador respondeu a um dos agricultores: são sementes de bambu. Essas sementes vêm do Oriente e são sementes muito especiais. E por que elas seriam tão especiais assim? Disse um dos fazendeiros àquele comerciante. Aí ele respondeu: se você levar e plantar, vai saber por quê. Essas sementes só precisam de água e fertilizante, nada mais. Assim, aqueles agricultores, movidos pela curiosidade, compraram várias sementes daquela estranha planta chamada bambu. Após o retorno às suas terras, os agricultores plantaram essas sementes, começaram a regar, fertilizar o solo, como o comerciante lhes havia dito. Depois de muito tempo, as plantas não germinaram, enquanto o resto dos cultivos continuou a crescer e dar frutos. Um dos fazendeiros disse ao outro: aquele velho comerciante nos enganou com aquelas sementes. Nada jamais sairá dessas sementes, e decidiu parar de regar e fertilizar. O outro, porém, continuou cultivando as sementes e não passou nenhum dia sem cuidar delas. O tempo passou e as sementes não germinaram. Até que um belo dia, quando o fazendeiro já estava prestes a parar de cultivar, ficou surpreso ao descobrir que o bambu havia crescido. E não só isso, mas as plantas atingiram uma altura de 30 metros em apenas 6 semanas. Como seria possível que o bambu tivesse levado 7 anos para germinar e em apenas 6 semanas atingisse um tamanho tão grande? Muito simples. Durante esses 7 anos de aparente inatividade, o bambu estava gerando complexos sistemas radiculares que lhes permitiriam sustentar o crescimento que a planta teria mais tarde. E muitas vezes o nosso esforço é grande, e é por isso que nós esperamos um resultado proporcional ao nosso esforço. Não vendo frutos do nosso trabalho, nós temos a ideia de que o trabalho não foi suficiente, que as condições não permitiram prosperar, mas muitas vezes o resultado é invisível para os olhos e simplesmente as raízes estão ali se formando, e quando vem a recompensa, ela é muito grande. Essa fábula do bambu não nos diz que depois de muito tempo o resultado será enorme em um curto espaço de tempo. Se investirmos o nosso trabalho por anos, vai chegar um momento em que facilmente vamos obter tudo facilmente, mas é a dedicação, trabalho constante, e isso nos fará ver resultados. Tem gente que acha que começa agora e amanhã já vai colher os frutos. Não é assim que funciona. Muitas vezes nós não vemos o resultado rapidamente. Com a perseverança, com o trabalho duro, sem desistir, um dia nós teremos o bambu com muitos metros de altura, como desejam alguns. É importante estar atento e perseverar, insistir, mesmo que naquele momento você fala: puxa vida, eu não vou conseguir, eu vou desistir disso. Não desista. Talvez, como o bambu, todo aquele seu projeto está criando raízes para sustentar a altura do seu projeto de vida. Pense nisso. Uma ótima terça-feira.